na ferramenta podcast. Papo de fogo alto, tudo aqui é fogo alto. Vai dar certo, chama de catraca, bola de fogo alto. Fala na ferramenta podcast. Papo de fogo alto, fala ferramenta podcast. Papo de fogo alto. Aí nunca mais quis saber, né, de arma de fogo, porque isso é uma coisa que sempre leva ao perigo, né? Essas coisas. Aí eu digo, não, eu vou para esse lado mais da indústria. Aí fui morar no Medrado, que o Medrado é um povoado que fica na entrada da mineração, Vale do Jacurici. Funciona até hoje, é uma mineração que vende cromita, que dá liga ao ferro. Exato. Tem areia, tem a brita. Para você fazer um concreto, você tem que botar o cimento. E o cromita tem todas as composições do ferro, e você precisa do cromita, que é ele que solidifica o ferro, o carbono, né? Entendi. Então, esse cromita é misturado. Quando você quer fazer um aço, um A285, que é resistente ao calor, você quer fazer um 51660, 51670, né? L, que são ligas que você faz vaso de pressão e essas coisas. Às vezes a pessoa que não conhece do ferro acha que todo ferro é igual, né? Mas quando você vai construir um equipamento, uma caldeira, um reator, é feito com aço carbono A285, que ele é resistente ao calor. E quando você vai fazer um outro tipo de trocador, um separador de partícula, ou uma câmara hiperbárica, que vai sofrer pressão a 285 calor, e pressão é a 516. E esses ferros normal que a gente vê no cotidiano, um metalon, uma cadeira, um ferro, isso é um A36, é um carbono simples. Que ele chama também de aço doce, né? E o cromita, ele é esse cimento, porque senão os ingredientes não solidificavam. E onde eu moro, onde minha mãe mora até hoje, em Andorinha, eles vendem para todo mundo, né? Você sabe, o Brasil é rico, né? E no mesmo instante é pobre. Então, isso é uma coisa política, a gente tem que... Aí é um podcast aí de 2 meses aqui. Falar em Andorinha, tem uma história que você serviu uma dose de aguardente, né, ou de cachaça, em Andorinha, que rendeu alguma coisa diferente na tua vida. Conta essa história aí dessa dose de cachaça. Conta aí pra gente. Era o Josafá, que era um empreiteiro que tinha dentro da mineração, né, de caldeiraria. Ele terceirizava, era uma gata dentro da mineração, prestava as manutenções, fazia as modificações, construía os silos, as coisas dentro da mineração, correia transportadora, e aquilo é gigantesco. Na época lá trabalhava 2.000 peão, e correia transportadora para tudo que é lado, e eu trabalhava no restaurante da minha tia, de garçom ali, e ele sempre ia lá, e ele tomava Bacardim com coca. Eu chegava, fazia assim, eu já sabia o que ele bebia, eu trazia o Bacardim com coca dele, e no final ele dizia, eu já quero ir embora. Eu dizia, vai fechar? E ele, voa. Eu trazia a Caribé, que é uma cachaça, cheira, uma cachaça boa deles lá. Eu nunca fui de beber cachaça, mas só pelo cheiro a bicha era boa. Se eu fosse cachaceiro, eu ia beber Caribé. E aí ela... Cachaceiro não, consumidor. Cachaceiro é o cara que fabrica. E aí ele já sabia, eu já trazia a dosinha de Caribé dele, pau, bebia. Ele ia embora. Depois ele disse, Beraldo, tu é um gajo especial, tu vai trabalhar para mim. Quer trabalhar para mim? E eu tinha o quê? 14 anos, 15 anos, 16, acho que não tinha nem isso. E eu disse, opa, beleza. E era difícil entrar na mineração. Até hoje, na mineração, lá na minha mãe, eu cheguei com o meu currículo, nível superior, um currículo de São Paulo, cheguei tudo e não consegui entrar lá. Porque eu fui entrar pelas vias de dizer, vou meter meu currículo, não quero conversar com ninguém. E até hoje, que lá é um pouco, não é tão desenvolvido, você entra com mais indicação. Exato. Você chega, conhecer alguém, entrega o currículo, o rapaz vai lá, conversa. Por mais que tenha vaga, ele gosta de indicar aquela pessoa, né? E até hoje. Então, nessa época, não ainda era pior. E ele disse, ele era o dono da empresa,
Ele disse, vai trabalhar para mim, tu é uma pessoa diferenciada, escuta o que eu estou te dizendo. Porque todo mundo que frequentava lá, eu sabia se ele gostava do bife bem passado, mal passado, se ele gostava daquele tipo de bebida, ou qual isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Tinha deles que gostava de assinar, porque ele era muito fiado. Na mineração paga todo dia 30 do mês. E a maioria das pessoas, tudo era no caderno fiado. Então tinha gajo que gostava de fazer o consumo dele do dia, ou sei lá, da festa, do forró que tinha ali no restaurante, era grande o restaurante, e ele gostava de olhar no final e assinar, né? E a minha tia achava aquilo... Eu dizia, se ele vai nos outros cantos e acontece essas coisas, eu digo, ele tem sorte. Aí depois eu ia lá, mostrava para ele na mesa o que ele consumiu, se ele estava ciente daquilo, e o gajo, sim, ok, ele então assina aquilo, assinava, para evitar, né? Chegar dia 30, tá lá a conta, e o álcool vai dizer para ele, eu não bebi isso, não fiz isso. Exatamente. Então tinha até essa, e eu era observador nessa parte, criei isso, porque acontecia sempre de alguém, minha tia ficava ali, uma paraibana, ficava querendo jogar a cadeira na cabeça do cara, por quê? Porque ele às vezes duvidava da conta dele. Então eu criei esse sistema de... Terminou ali, olha, eu vou embora. Tá bom, olha, aqui, ó, tá tudo notadinho, tinha o nome dele, a data ali do acontecido. Assina aqui, ele assinava. Então acabou esse problema. E ele observou tudo isso em mim, né? Ele falou, olha, tu é um cara diferenciado, mano. Tu vai trabalhar pra mim. Tu vai ser diferenciado. Eu digo, opa, que bom. E aí ele me chamou pra mim fazer limpeza. Tinha muita sujeira de borracha, de graxa, com os caminhãozão fora de estrada. Tinha uns diques lá que a gente usava aquelas capas amarelas, ia para baixo dos diques ali, aquilo caía graxa. A gente ficava o dia todo, às vezes, carregando carrinho de mão de graxa, limpar os diques. Tinha dique em tudo que era lado, o caminhão encostava, fazia a lubrificação e aquilo ficava tudo perdido. Às vezes a gente ia lá rapar a parede, limpava aquele dique, botava a gente pro outro lado. E eu era de menor na época e eles me davam um badog, um estilingue para botar no pescoço, porque eles diziam, olha, se vir um carro diferente, alguma coisa assim, com nome, eu não sabia nem ler, um nome diferente, que nome? Pode deixar comigo. Se vinha assim um nome, negócio de ministério, porque nessa época não tinha muita fiscalização trabalhista, mas de vez em quando eles iam lá, porque se pegasse alguma coisa errada, eles queriam dinheiro e acontecia uma revolução. Para todos os efeitos, esse badoque você tava ali andando, caçando um passarinho. Era. E aí quando eles chegavam, aí eu corria ali para dentro do mato, ou ficava por ali, e se perguntasse alguma coisa, esse moleque aí, não, ele não trabalha aqui. Ele tá aqui, então olha, somos daqui, tu não pode estar aqui perto. Eu dizia, tá bom, e ia para dentro do mato, né? Se acontecesse.